Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e você está no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. E no programa de hoje, que está sendo gravado, é importante fazer essa colocação, porque nós não temos a participação direta dos telespectadores, dos ouvintes, dos internautas nesse programa. Mas nós estamos ligados nas sugestões, nas críticas, nos comentários que nós temos recebido por intermédio do nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Por intermédio deste e-mail, você pode mandar a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio. A produção do programa vai adorar. Diga para nós quem você gostaria, o religioso, que você gostaria de ver aqui, a pessoa que você gostaria de ver entrevistada. Aproveita, mande as perguntas que você faria, colabore e se integre a esse nosso esforço pela interreligiosidade. É uma iniciativa da Fundação Espírita André Luiz em prol do diálogo interreligioso, que recebe hoje, novamente, o nosso companheiro Chico Max. Boa tarde. Boa tarde, Afonso. Tudo bem contigo? Boa tarde a todos que nos veem. Muito bem. Eu vou apresentar o Chico Max e já vou explicar por que ele está aqui. Ele não é sacerdote, ele não é bispo, ele não é religioso, ele não é pai de santo, ele não é mandingueiro, como ele mesmo diz, com todo respeito e todo carinho a todas as crenças e religiões. Chico Max é fotógrafo, diretor de arte e psicólogo com pós-graduação em neurociência aplicada à psicologia. Ele é autor da exposição Somos Todos Imigrantes, de 2015, onde retratou imigrantes refugiados em São Paulo. La Jornada 2018, outra exposição, sobre venezuelanos em refúgio em Roraima, e Costurando Dignidade, outra exposição de 2018, sobre trabalhadoras bolivianas em oficinas de costura, mulheres nas oficinas de costura. Bom, ele atuou nas principais revistas brasileiras, como Casa Cláudia, Galileu, Playboy, Veja São Paulo, entre outras. Bom, ele já esteve aqui no nosso programa falando sobre o seu trabalho fotográfico, audiofotográfico, melhor dizendo, que é bastante abrangente, inteligente e original, a exposição Deus Existe. E, aliás, como nós estamos gravando, no momento que esse programa for levado ao ar, a exposição já estará se preparando para outro local. Mas o que acontece? Entre os dias 6 e 14 de novembro de 2023, por iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania, do Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade, e também a Casa da Reconciliação, associada a Chico Max, foi realizada essa exposição, foi lançada a exposição Deus Existe. Fala um pouquinho desse trabalho, do sucesso que foi esse lançamento. Naquele momento, houve uma reunião ali, estavam presentes, eu acredito, mais de 100 participantes do movimento interreligioso aqui de São Paulo. Como é que foi isso, Chico Max? Foi um momento muito bonito, né? De fato, com sucesso, muita gente. O lugar é lindo, né? A sede da secretaria é muito linda.
E o fruto, já no primeiro dia, é aí a ideia do representante do secretário de levar a exposição para as universidades estaduais, né? Não só aqui na cidade de São Paulo, como no interior. Eu fiquei muito feliz com isso. Acho que vai contribuir bastante para essa discussão interreligiosa. Olha, Chico, foi uma emoção lá no pátio do colégio, onde tudo começou. A gente que é paulistano Sim, costuma falar assim, onde tudo começou. Um momento muito emocionante, chegar lá e ver você. E eu tenho que dizer isso, um trabalho fotográfico emocionante, porque as imagens retratam religiosos num momento assim, como é que eu posso dizer, Chico? Num um momento momento de fé. de momento de fé. Isso, momento de ligação com, 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 com o mundo maior, com outro mundo, com outro lado da vida, com a fé, com Deus, com os bons espíritos, como queiram, com os orixás, como queiram colocar. E cada foto, ela traz, assim, uma emoção que fixou. Quantas fotos? Agora vem uma curiosidade. Para você produzir uma das fotos, entre tantas outras, quantas fotos, quantas imagens foram necessárias para chegar àquela conclusão? E o resultado te satisfez? Sim, os resultados satisfez muito. Estou muito contente com o trabalho técnico mesmo, fotográfico, de linguagem, não só técnico de medição de luz, né? E as fotos, elas emocionam, porque elas trazem uma emoção. Qual emoção? A emoção da fé. Muito bem. Sou agnóstico, né? E busquei ali provocar na pessoa o que a gente chama de correlato neuronal, né? Quando a pessoa se concentra nesse momento de fé, ela inibe cortisol, por exemplo, produz muita serotonina, e isso traz aquela sensação de paz, de acolhimento, né? Por mais que seja rápido ali, né? Cada fotografado, eu fiz em torno de 50 cliques. Geralmente se faz mais para esse tipo de trabalho. Porém, foi rápido. Esses 50 cliques aconteceram em 5 minutos. Né? Nesses 5 minutos, vamos dizer que 1 minuto eu percebi na pessoa que eu estava retratando a expressão mesmo da conexão com a fé. Então, por isso que traz muita emoção mesmo, traz verdade, né? É uma foto que traz muita verdade. Interessante, ô Chico. Nós que conhecemos essas revistas que você mencionou, foram órgãos da imprensa de muita qualidade, que marcaram época, um trabalho de redação, de fotografia, de pesquisa, de produção dessas revistas de muita qualidade. Eu noto isso na sua preocupação com a produção do ambiente. Parece que tudo ali tem uma razão de ser, cada objeto, o destaque que você consegue dar nessas fotos, há alguma coisa que está ali, às vezes imperceptível para quem estiver passando por aquele momento. Como é que foi isso, Chico, essa produção? Porque parece que foi você sozinho que acompanhou os religiosos, ou tinha uma equipe, como é que é isso? 1/3 do trabalho eu tive assistente. Depois a assistente teve que fazer outra coisa e os outros 2/3 eu fiz sozinho. Vamos dizer que a parte boa desse trabalho é que a produção ela existe naturalmente, que é onde os religiosos estão, os seus templos, as suas casas, né, os seus espaços. Então, como é um espaço de fé, um espaço de dedicação, são lugares preparados. E aí entra o olhar fotográfico, né? O olhar do fotógrafo, né? Tento fazer a foto o mais rápido possível para não ocupar o tempo da pessoa, não causar transtorno. Então chego no lugar, já começo a olhar enquanto eu vou conversando com a pessoa, ali, me apresentando, já vou vendo aonde é o melhor lugar, onde me chama a atenção.
e eu observo, né, cada detalhe. Então, foi assim que eu fui posicionando as pessoas, já conversando e fazendo o enquadramento enquanto montava o equipamento, aí facilita. Cada foto, Chico, me dá a impressão de uma obra única, um trabalho artístico, há muita arte em cada foto. Isso é muito importante, eu acredito que para todos, mas em especial para os estudantes de comunicação, de propaganda, de publicidade, de artes em geral, porque nós estamos num momento de banalização, de vulgarização da fotografia. Qualquer coisa é foto. Mas eu queria que você me desse agora o seu conceito sobre fotografia. Conheço alguns dos fotógrafos clássicos, considerados clássicos, e cada vez que eu folhei um álbum, eu tenho alguns álbuns aqui muito antigos, me dá emoção em ver algumas fotos, porque a exemplo do que eu senti lá no pátio do colégio, na sua exposição Deus Existe, eu noto nas fotos destes luminares aí da fotografia do passado, que eles conseguiram realmente fixar a alma do sujeito ali, dos retratados, ali no papel fotográfico. Os clássicos foram os que fizeram a fotografia, essa que nós estamos falando, a não banalizada, de ser fotografia. Chegaram num ponto de emoção versus informação versus luz, né? Uma forma que agradou a todos, né? E aí eles se consagraram. Eu sinto que há espaço para criação. Concordo que há, sim, uma banalização, assim como, né, a internet e as redes sociais também banalizaram outras coisas, mas há muito espaço. E a fotografia continua sendo desenhar com luz. E se você está preocupado com um tema relevante, se você está preocupado em se conectar com o seu personagem na hora que está fotografando, se você está preocupado com uma coerência de conceito, né, uma coerência de estilo entre as suas fotos, e você desenha com a luz, ela continua valendo. Eu acredito que a fotografia não acabará. Né? É como uma gema dentro de um ovo. Né? Você chacoalha o ovo, mas a gema continua lá inteira e não quebra. Eu gostei dessa expressão, desenhando com a luz. E olha, no Espiritismo, você me permite aí, Chico, no Espiritismo, nós temos um espírito chamado Espírito André Luiz, Dr. André Luiz, que se manifestou pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele dizia assim, que a matéria, uma expressão poético-científica, que a matéria é luz coagulada. Essa expressão, cada vez que eu a menciono, ela me emociona. Eu senti, agora eu vou dizer, eu senti, independentemente do religioso, da crença religiosa, da produção da foto, tinha algumas, me parecia que havia mais elementos, em outras menos elementos, mas eu senti em cada foto com a qual eu me deparei, naturalmente foi um momento ali na exposição, nós estamos nos referindo a essa exposição que foi feita, o lançamento do seu trabalho, no pátio do colégio, para quem não teve presente, que aconteceu entre o dia 6 e o dia 14 de novembro de 2023, e tudo leva a crer que a exposição em breve será itinerante, e em breve, segundo o Chico, estará em outros locais. Mas eu senti em cada foto uma emoção, uma vibração diferente, sabe, Chico? Como se a foto chamasse você. Olha que a percepção nossa, eu acho que é um dado que vale aí no seu trabalho. É como se eu, que estivesse passando ali pelas imagens, me detendo nesta ou naquela, estivesse participando daquele culto, daquele momento religioso. Que eu acho que você conseguiu atingir o seu objetivo. A ideia era um pouco essa mesmo.
vê que na expressão da fé, apesar dessa diferença, né, de fato existe, né, porque são pensamentos diferentes, pessoas diferentes, portanto, expressões também diferentes. Mas, ao mesmo tempo, há uma unidade, né? Você percebe ali que boa parte estão de olhos fechados, mesmo os poucos que estão de olhos abertos também não estão olhando, só um está olhando para a câmera, que é o ateu, todos os outros estão olhando para o horizonte, né? Ou para dentro de si. Então, todos se conectam, todos são iguais nesse sentido. A fé é uma emoção muito poderosa. E o nosso olhar, né, é preparado para perceber microexpressões, né, algo até inconsciente. A pessoa até parar para prestar atenção, ela consegue chegar nessas microexpressões. Mas no cotidiano, a gente só sente, né? A gente sente na imagem a força que vem disso, vem daquela emoção que a pessoa está sentindo no momento, né? Tem muitas perguntas aqui para você, Chico. Vamos lá. Deus é interpretado de diversas formas pelas múltiplas culturas religiosas ao longo do tempo. Para você, Chico, no seu íntimo, como é que você definiria Deus? Deus, para mim, é uma dúvida. Eu defino ele como dúvida, né? Ao falar disso, dou um exemplo, vou tentar ser breve aqui. Mas imagina que nós surgimos dentro de uma caixa de sapato, só que fechada, a gente não tem acesso fora da caixa. E nós surgimos ali e percebemos a caixa e chegamos à conclusão ali que pode ter algo fora da caixa. E a gente sente, muitas vezes, esse algo fora da caixa, mas a gente não consegue ir lá. Então, a cada canto da caixa, tem gente fazendo essa análise, percebendo fora o que tem fora, e cada uma concluiu que, né, o Espiritismo, né, Allan Kardec está lá fora da caixa, Jesus Cristo para os católicos, né, e assim vai, né, Ifá, né, os orixás, todos estariam fora dessa caixa. Eu percebo que as pessoas sentem Deus está dentro das pessoas, isso, com certeza. Mas eu sou agnóstico, então qual é essa posição? Eu não sei dizer, não tenho a menor ideia se existe ou não existe. Mas se não existe, deveria existir, porque como ideia, é uma ideia muito legal, é uma ideia que traz conforto para as pessoas, é uma ideia transformadora, uma ideia muito forte. Como é muito forte, ela tem poder, por exemplo, a fé pode levar ao radicalismo, isso não é bom. Porém, a fé pode trazer acalanto para a alma, e isso é muito bom. Então, Deus para mim, ele existe dentro das pessoas, até porque eu vi, fotografei esse momento de conexão. Eu não consigo sentir esse Deus dentro de mim, mas existindo nas pessoas, para mim, já basta. E minha posição é de respeito, minha posição é de admiração para quem segue esse sentimento, essa noção que é a fé. Chico, eu tive a oportunidade de acompanhar pessoalmente o seu trabalho e eu senti na sua pessoa um respeito muito grande. Em primeiro lugar, um respeito muito grande. Assim, tipo assim, é isso aí, vamos respeitar, independentemente da sua concordância ou não. E senti também uma preocupação se você me permite colar, a preocupação do cientista que pega uma lâmina e vai até o microscópio para ver lá o que é isso aí, o que tem aí nessa lâmina. Esse contato com todos esses religiosos, conta para nós em quanto tempo foi
E como é que você sentiu isso aí? Isso te causou uma impressão, algum incômodo em algum momento, algum constrangimento, ou em outros momentos te causou uma sensação boa, agradável? Conta para nós aí. Vamos falar do tempo, porque exato, hoje, né? Dia 6, exato, dia 7, né, perdão, de novembro de 2023, fazem exatos 9 meses que eu mandei uma mensagem para o padre Paulo Parisi, da Missão Paz. Já tinha comentado com ele um ano antes sobre a ideia de fotografar os religiosos. E aí ele me respondeu, né, no mesmo dia, me passando o contato do Cônego Bison. E aí eu entrei em contato com o Cônego, assim, entrei em contato com o fórum, e aí o trabalho foi se desdobrando assim. Então, olha só, foi uma gestação, né? 9 meses certinho. Em relação a incômodo nenhum, de fato, o tempo todo essa preocupação, essa curiosidade, saber como esse fenômeno se dá para a pessoa, esteve presente. Eu aprendi muito, muito, muito com esse trabalho. Foi incrível sair outra pessoa, uma pessoa transformada. O que, não incômodo, mas características, falas que eu fui percebendo, tem uma em especial que me chamou a atenção, né? Que é, muitas vezes, os religiosos citarem a ciência como uma base, e não o contrário. Então, se fala muito em física quântica, sendo que não há estudos que passaram por todo o processo, né, que se comprova essa, vamos dizer, que comprovaria a existência ou não de Deus ou de uma consciência externa, né? Até porque nós, na ciência, há muitas definições de consciência, não há um consenso de qual dessas consciências poderia ser a que permaneceria. Então, há primeiro que responder uma questão crucial, para depois levantar a possibilidade dessa consciência fora. Eu digo do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista da psicologia e da neurociência, evidentemente. Então, a física quântica entrou na moda, as pessoas falam, como um assunto extremamente complexo, e ela fala de micropartículas, coisas que não podemos ver. Então, abre muita margem para esse tipo de associação. E isso eu ouvi de a maioria das pessoas que eu fotografei. Muito bem. Nós estamos no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, fotografando hoje Chico Marx. Chico Marx é fotógrafo, diretor de arte, é psicólogo, responsável pela exposição itinerante Deus Existe, que foi lançada, nós estamos aqui gravando este programa no mês de novembro, foi lançada no dia 6 de novembro de 2023, na Secretaria da Justiça e Cidadania, pelo Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade, e também por iniciativa, por apoio da Casa da Reconciliação e, claro, de Chico Marx, que é o seu autor. Uma pergunta aqui que mandaram aí, eu vou fazer para você, delicada. O que você acha que acontece quando política, Chico, se mistura com religião? A religião, porque existe o religioso e a religião. O religioso tem que se misturar mesmo, porque trata-se do cidadão. Mas a religião, ela presume um mundo ordenado, um mundo regido por regras, e são regras de base da fé, portanto, de foro íntimo, portanto, de uma emoção que as pessoas, como a própria exposição mostra, sentem diferente.
Então, quando a religião se mistura à política, sendo a religião agora e não o religioso, né? Portanto, os dogmas e as suas verdades se institucionalizariam, eu acho bastante perigoso, né? Porque justamente teria que ter um dominante, né? A política funciona assim. Existe um presidente, existe um deputado, existe um governador, então existe uma figura de poder. E nunca saberemos se essa figura de poder está usando a religião porque tem fé ou se está usando a religião por interesse próprio, justamente por saber que isso gera nas pessoas uma emoção muito poderosa. Então, é uma arma, é algo muito delicado, é algo que mexe muito profundo com as pessoas. Isso não deveria se misturar com a política. A política tem que ser balizada na ética, né, de todos os cidadãos, porque assim incluem a todos e não só um segmento da sociedade. Muito bem, nós estamos aqui já chegando quase ao final do ano, mês de novembro. Eu pergunto a você, Chico, quais são os planos da exposição audiofotográfica Deus Existe, que é uma criação sua que deu certo e que causou interesse, curiosidade, espanto e chamou bastante atenção nesse momento de lançamento lá no pátio do colégio, na Secretaria da Justiça, no último dia 6 de novembro. Qual é o próximo passo? Para onde você pretende levar esse trabalho? Como é que você faz para conciliar esse trabalho que eu acredito, tenho certeza, é um trabalho voluntário que você faz por diletantismo? Como é que você faz para conciliar isso com as suas necessidades, seus deveres profissionais? A gente vai dando um jeito, a gente vai fazendo. Engraçado essa pergunta, né? Pensando agora aqui, a gente vai fazendo, vai marcando, vai, né? Eu sou psicólogo, então vamos dizer que o horário nobre da psicologia dos atendimentos é à noite. Na parte da tarde, dedico, né, à produção de algum livro, algum projeto gráfico que aparece. Na parte da manhã, fotografia. Então, é um trabalho que fotografia, não fotografo todos os dias, então é um trabalho que a gente marca com antecedência, a fotografia profissional, né? É marcado com antecedência, então eu ocupo a agenda da semana que vai acontecer. E aí eu vejo, na semana seguinte ou na semana anterior, não teve nada, sobrou um espaço. Então é aqui mesmo que eu vou tentar marcar. E foi assim, né, nesses 9 meses. A ideia é levar a exposição para o metrô, né, ainda não há confirmação, mas né, só é um plano. Ah, e as faculdades, as universidades. Acho que só o ano que vem. Esse ano ainda não tem nenhum convite. Mas para o ano que vem ainda tem bastante. Muito bem, Chico. O povo quer saber aqui sobre você. Como é que você começou sua carreira na fotografia e o que te despertou a se interessar pelo assunto? E tem uma foto aí que comentaram aqui, você num conversível com umas personalidades aí do meio Ah, artístico. o Angeli e o Paulo Caruso. O Paulo, saudoso Paulo Caruso. Sim, sim. Minha história é sui generis, assim, porque eu comecei a trabalhar com design, que hoje se chama design gráfico, à época era artista gráfico, artes gráficas, em 1986. Eu tinha 14 anos de idade. Então, tive muitas profissões na vida. Comecei ali. Aos 19, eu já estava na revista Playboy, na editora Abril, depois na editora Globo, no projeto Zero da Globo Ciência, que depois virou Galileu, né, e passei por diversas redações. Em 2002, eu montei o meu próprio escritório,
onde eu fazia publicações customizadas para empresas, né, como Volkswagen, Nestlé, Rocha, Adidas. Então, você comprava um carro da Volkswagen e ganhava assinatura para a revista da Volkswagen, que era uma revista de estilo, um escritório que fazia. Eu sempre fotografei, na época com fotografia com filme ainda, mas coisa minha, além de foto de filho, essa coisa toda, família, eu passava tempo me divertindo, montando luz, tentando entender a câmera. Até que lá para 2003, 2004, algo assim, eu mesmo contratei um fotógrafo para fazer uma pauta para uma dessas revistas, e na última hora o fotógrafo teve um problema, não pôde ir. E eu estava próximo do local da foto, estava com a câmera, né, no escritório lá na Vila Madalena, em São Paulo. Eu falei, então eu mesmo vou. Era uma personalidade que estaria só naquele dia, né, aqui em São Paulo, então não tinha como deixar para o dia seguinte remarcar ou coisa assim. Eu mesmo fui, fiz a foto foi publicada. E depois que foi publicada, até outros amigos diretores de arte começaram a chamar para fazer pauta, para fazer retratos, e a coisa foi indo dessa forma. Então, entrei profissionalmente meio por acaso, mas o interesse pela fotografia foi bem mais. Tudo começou assim. Suas andanças pelo mundo, meu amigo, em termos de fé, já que é um assunto que te chama bastante atenção, o que mais o que mais te chamou assim a curiosidade, a reflexão, em termos assim de manifestação da fé? Porque eu acredito, Chico, que o fotógrafo profissional como você, ele é uma máquina fotográfica ao vivo. Ele vê alguma coisa ali, ele clica. Eu penso assim, e quem sabe ele transforme aquilo numa produção fotográfica. O que mais te chamou a atenção na questão da fé, nessas suas andanças aí pelo mundo, e que te motivou, de certa forma, a essa exposição Deus Existe? A fotografia, vamos dizer que as coisas pedem a serem fotografadas. Fotografia depende disso, né? Fotografia de ensaio, né? De imersão, como eu chamo, que é pegar um tema e explorar diversas fotos desse tema, precisa de algo relevante, justamente para não cair no que estamos falando no começo, né? Dessa coisa banal. E a fé é um tema que todos estão diante. Mesmo o ateu, mesmo o agnóstico, qualquer pessoa sempre vai ouvir falar, sempre vai encontrar alguém que vai comentar isso. É um tema que está aí para todos. É um tema universal, eu diria. E não tinha sido registrado ainda. Então, sendo uma manifestação humana tão poderosa, né? E calhou de eu estar terminando a pós-graduação em neurociência e eu tive uma matéria lá que falava justamente sobre fé, sobre né, os correlatos neuronais e sensações positivas e as negativas, também quando se trata de radicalismo, que a fé faz nas pessoas. Então, eu juntei isso a discussões familiares. Minha mãe, pessoa de muita fé, já passou por algumas religiões e matrizes africanas, pelo escultismo. Hoje ela não segue uma específica, vamos dizer que ela virou o combo de toda a experiência religiosa de fé dela, que ela teve na vida. Então, isso sempre esteve muito presente, né? E como na fotografia, existe uma coisa que é você observar algo no cotidiano que sempre esteve lá, mas as pessoas geralmente passam batido.
a fé é uma coisa assim, né? As pessoas, no cotidiano, acabam pulando isso, né? Acabam chato, ou acham que vai acabar caindo em alguma discussão, então evitam o tema. Então, isso justamente me levou a observar essa sutileza, que não é tão sutil assim, né? E explorar e transformar isso em imagem. E numa discussão, né, que eu faço as perguntas, né? É uma exposição audiofotográfica e todos responderam a 4 questões, né? Se Deus existe, que aliás é o nome da exposição, tem um ponto de interrogação, é uma pergunta, né? Não é uma afirmação. Como é a fé da pessoa? Então, ali ela explica como é a sua religião. Como vive a sua fé, muito importante isso, como eu aplico ela no meu cotidiano e como eu vejo a fé dos outros. Ah, essa talvez seja a pergunta mais provocativa e talvez a mais importante, que é essa que vai trazer a palavra de respeito, né, que vai desmistificar, né? Porque na religião, percebo que quem tem fé numa religião, tem muita certeza e se sente confortável e ama. E é muito difícil para as pessoas verem o que ama, sentir que o que ama está ameaçado. Então, uma pessoa ali no cotidiano, desapercebida, tem a sua fé, ela diante de uma outra pessoa que tem uma fé completamente desconhecida para ela, ela pode sentir uma emoção de que a fé dela está em perigo. Por quê? Porque se só existe um certo, esse certo é o que a pessoa acredita, não o que a outra pessoa acredita. Então, portanto, a outra pessoa seria uma ameaça. E a exposição, ela vem com esse propósito de desmistificar a fé do outro, né? Que é a sua própria, é a sua própria. Mas a do outro causa medo. Isso se dá também, que todos nós frequentamos escola, e na escola a gente aprende o método científico e a gente aprende a eleger o que é o certo. A gente aprende o que é o exato e a buscar o certo. Aprendemos que para tudo tem uma resposta certa, para tudo tem uma causa. Tudo seria efeito de algo. E isso é muito limitante, porque isso vira uma estrutura do nosso pensamento, a gente passa a observar o mundo com essa estrutura de buscar o certo e o correto, e isso se dá muito bem no mundo da ciência, isso se dá muito bem também no mundo do trabalho, porém isso se dá muito mal quando se fala de religião. Por quê? Justamente porque não tem uma filosofia que se sobrepõe à outra. Estão todas em paralelo, uma ao lado da outra, e não uma acima da outra, sugerindo uma espécie de hierarquia. Ou sugerindo que se só tem uma e essa uma é a que eu acredito, portanto, o outro ou é uma pessoa boba, ingênua, porque acredita nessa outra coisa aí. E isso já desqualifica o outro, faz com que este, né, que percebeu assim, tenda a tratar esse outro como uma espécie de bobão, como uma espécie de pessoa sem legitimidade, porque ela não perceberia o óbvio. E o óbvio é o que este que sentiu primeiro acredita. Então veja que são coisas de naturezas diferentes. Então, para se pensar religião, tem que deixar um pouco de lado o pensamento de estrutura científica, porque né, seria o equivalente a fazer uma salada de pneu, sabe assim? São coisas de naturezas diferentes. Você não vai comer o pneu. Pneu não é alimento, assim como religião não é ciência, e assim como ciência não é fé. São coisas que convivem, coisas que estão aí no mundo, são fenômenos,
e que tem que, né, conviver em paz e em harmonia. Muito bem, esse é o nosso objetivo aqui no programa Conviver, conviver em paz e harmonia com aqueles que pensam, fundamentando o seu pensamento em várias crenças religiosas, que nós procuramos conhecer, entender, compreender e assimilar. Não abrindo mão, naturalmente, do nosso conhecimento, daquilo que nós adquirimos ao longo de tantos anos. Na produção do programa Conviver de hoje, Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, Alex Monteiro, aqui do Bom Retiro, no apoio à produção, Regina Prata, na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. Na supervisão, Júlio Sena. Eu queria, nesse instante, Chico, claro, te agradecer por você ter encontrado espaço aí na sua agenda para estar aqui com a gente aqui hoje, dando essa aula de fé associada à arte, à fotografia, enfim, ao propagar da fé por intermédio de imagens que nós guardamos no coração, tenha certeza disso. Agora, eu queria deixar esse espaço para que você aceitasse o meu agradecimento por essa verdadeira aula de interreligiosidade que você nos deu sem uma palavra. Você nos deu uma aula de a história da religião, só com imagens. Olha, do coração, seja abençoado, viu? Fica aí esses minutinhos, o minuto final que eu tenho aí para a sua despedida, para o seu recado, para aqueles que querem, que admiram a fotografia, os jovens, e que querem fotografar o mundo aí. Eu que agradeço muito, né? Nosso amigo aqui, querido Afonso, é um dos fotografados, está lá na exposição. Todos participaram, assim, cederam o seu tempo, cederam a sua história gratuitamente, na fé, né? Agora, né? Um outro tipo de fé, na fé de que o projeto desse certo, na fé de que o projeto passasse a mensagem. Então, eu que agradeço muito. E quero terminar aqui falando sobre fotografia. Bom, dá uma olhada na minha fotografia lá no Instagram, @_Chicomax. Lá tem, enfim, um pouco da minha história fotográfica. E a dica procure um tema, seja relevante, né? Não fotografe, não busque só estética, né? Busque uma história, busque uma expressão verdadeira, né? Que aí é um caminho bom, um caminho que a pessoa chegará em algum lugar, certamente. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O programa Conviver vai ficando por aqui. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.